Boa noite. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Nós vamos fazer alguns comentários hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mais especificamente, dos itens 9 a 13. Então, nós temos as seguintes passagens evangélicas nesses itens. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5. No item 9 do capítulo 10. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. O item 11 do Evangelho. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. João, capítulo 8, versículo 7. E o item 12 do Evangelho. Então, com base nessas passagens evangélicas, a gente pergunta, o que Jesus, então, quis ensinar para a gente quando ele disse, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Aí é a questão do julgamento, É o quanto nós julgamos os outros. Então, Jesus nos ensina que antes de criticar, antes de observar, ou antes de apontar os defeitos e as faltas cometidas por nosso próximo, devemos examinar nossa própria conduta, fazendo uma severa crítica do nosso modo de proceder. Então, é para dentro de nós que devemos voltar nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo, e assim corrigir os defeitos e imperfeições que nós ainda temos. Então, é como diz, quando nós formos criticar alguém ou julgar alguém, nós deveríamos correr para a frente de um espelho, para que nós possamos observar nós mesmos. E observando-nos, nós vamos perceber que nós também temos muitos defeitos. Muitos. Por quê? Porque todos nós somos espíritos ainda imperfeitos. Em marcha evolutiva, claro. Mas ainda muito imperfeitos. Então, ao invés de julgar, de estar condenando, de estar apontando os defeitos dos outros, nós deveríamos agir com mais fraternidade uns com os outros. Na questão 903 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou ao Espírito Verdade: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Então, quando nós estamos vendo os defeitos dos outros, nós estamos estudando, os defeitos alheios. Faz de conta, E veio a resposta: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade.
Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Então, é a mesma coisa aqui do julgamento, é a mesma coisa da questão do perdão. Nós imaginamos sempre o perdão nós perdoando alguém que nos ofendeu. Dificilmente nós imaginamos o outro nos perdoando por algo que nós fizemos e que o ofendeu. Então nós temos que pensar nessas vias também. Continuando a resposta, tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê um cisco no olho de seu vizinho e não vê uma trave no seu. Então, nós temos que agir sempre, antes de criticar o outro, fazer uma análise do nosso proceder. Como nós estamos procedendo. E também, antes de criticar, como tem até um filme que o título dele é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então é nós pensarmos, antes de criticar, a gente pensar sobre isso. O que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Se nós agirmos dessa maneira, nós não iremos cometer nenhum julgamento e nenhuma crítica com o nosso próximo. Porque nós vamos perceber que, assim como nós, ele também precisa de amparo, de acolhida, e não de crítica. E o que ensina Jesus quando diz que primeiro devemos retirar a trave de nosso olho, para que possamos tirar o argueiro do olho do vosso irmão? Então ele ensina que se ainda encontramos dificuldades para nos livrar dos nossos defeitos e vícios, que constitui a trave do nosso olho, não devemos, consequentemente, ser rigorosos ao exigir dos outros que superem suas próprias fraquezas. Devido às nossas imperfeições, nos é muito difícil superar as fraquezas e vícios. Lembremos-nos de que, com o nosso irmão, sucede o mesmo. E nós agimos sempre assim, querendo que o outro seja e haja da forma como nós gostaríamos. E nós não aceitamos o outro como ele realmente é. Porque nós estamos querendo que ele seja de uma forma diferente. Haja diferente daquilo que ele realmente é. Da mesma forma, o outro pensa isso de nós. Então, nós deveríamos procurar começar a aceitar o outro como ele é, respeitar o outro, saber que todos nós temos imperfeições, todos nós somos ainda muito precisados de compreensão. Muita compreensão. É comum vermos as faltas dos outros antes de percebermos os erros que nós mesmos cometemos. Será que nós percebemos e julgamos os nossos erros, assim como nós julgamos os erros dos outros? Então, é prática muito comum, fruto do orgulho e vaidade do homem. O quê? Ver e julgar os defeitos e os erros que o outro comete. Pois apenas quem não comete erros está apto a apontar as falhas do próximo. Quem de nós não comete erros?
Todos os dias nós cometemos erros. Por mais boa vontade que a gente tenha, nós ainda vamos cometer erros. Não é um motivo também de que a gente fique depressivo por isso. Porque nós devemos compreender que nós ainda somos imperfeitos, mas nós devemos despertar para a necessidade de nos melhorar. Então, o Frederico hoje tem por obrigação ser melhor do que ele foi ontem. Amanhã, ele tem a obrigação de ser melhor do que ele foi hoje. É claro que de um dia para o outro e em uma encarnação, nós não nos tornaremos espíritos puros. Isso é impossível. O nosso dever, a nossa obrigação, ou seja, o nosso objetivo aqui é nos melhorar, é deixarmos essa existência melhores do que quando aqui nós chegamos. O que tem em comum essas três personalidades? Madre Teresa, Chico e Gandhi. O que tem em comum? São espíritos já com um certo grau de evolução, vamos dizer assim. Grau alto, né? E todos esses espíritos, será que nós já escutamos histórias sobre todos eles? Será que eles apontavam os defeitos dos outros? Será que eles julgavam os defeitos? Nunca ouvi falar. Então, as pessoas de maior progresso espiritual e que menos erros cometem, ao invés de julgar com rigor as faltas alheias, são as mais indulgentes e compreensivas para com as fraquezas do próximo. E que atitude nós devemos adotar antes de querermos nos tornar juízes das ações do nosso próximo? Se é que nós deveríamos, nos tornar juízes. Então, devemos perceber o nosso íntimo, como se fosse uma imagem projetada num espelho. Se nós pudéssemos ver o nosso verdadeiro eu projetado no espelho, muitas vezes nós iríamos querer destruir todos os espelhos, para não tornar a ver. Porque todos nós cometemos erros. Em nossa bagagem espiritual, nós trazemos virtudes e vícios, erros cometidos. É claro que uns trazem mais erros, outros mais virtudes, mas mesmo assim, não tira a condição nossa de espíritos ainda imperfeitos. Então, nós devemos estar sempre analisando e tentando observar o nosso íntimo. Então, ver a imagem projetada no espelho como se estivéssemos examinando uma outra pessoa. E refletir se temos autoridade moral para reprová-lo ou se merecemos críticas mais duras. A única autoridade que impera entre os espíritos é a autoridade moral. Essa autoridade que nós temos muitas vezes aqui no plano material, não vale nada, absolutamente nada. Ah, eu fui isso. Não. Aqui nós não somos nada. Nada. Nem pai e nem mãe nós não somos. Sabiam disso? Nós estamos pai e mãe. Estamos, por quê? Porque agora eu estou pai. Mais na frente, eu posso estar neto. Eu posso estar bisneto. Eu posso voltar como cônjuge. Eu vou estar.
É uma situação passageira. A única coisa que nós somos é aquilo que é do nosso eu espiritual. O ser é só do eu espiritual. Então, a autoridade que nós muitas vezes exercemos aqui, material, nós não somos, nós estamos, porque é temporário. Se antes de criticarmos as ações alheias, fizermos nosso auto-julgamento, perceberemos que, tal como nós, o nosso irmão precisa mais de auxílio que de censura. Antes de criticar os outros, perguntemos a nós mesmos: que pensará eu se visse alguém fazer o que faço? Então, é como se a gente imaginasse assim, nós cometemos uma ação. Imagina você de fora observando outra pessoa cometendo aquela mesma ação. Que julgamento nós faríamos? Então é isso que nós devemos fazer conosco mesmo, com as nossas ações. Nós temos que antes vigiar nós do que o outro. Porque quando Jesus disse, né, orai e vigiai, muitos de nós compreendem errado, né? Orar, fala, aquela oração pela manhã, ao acordar, antes de dormir, e vigiar a vida de todo mundo que for possível. Não é? E não é isso que Jesus quis dizer. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Porque é do nosso pensamento que vai surgir a nossa ação. É do nosso pensamento que vai surgir a nossa fala. Então, vigiando o nosso pensamento, nós vamos estar buscando agir sempre de maneira mais acertada. Qual a principal causa que impede ao homem julgar a si próprio antes que os outros? Tem alguém aqui que não é orgulhoso? Como diria o Chapolin Colorado, suspeitei desde o princípio, né? Todos nós ainda somos muito orgulhosos. Então, o orgulho, tá, que induz a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos, e a reconhecer-se sempre superior aos outros. Nós queremos nos mostrar sempre grandes, sempre grandes. Nós gostaríamos de estar fazendo uma grande obra, mas nós não paramos para fazer uma pequena obra. Quem não gostaria de ser o Chico Xavier aqui? Um espírito evoluído. Mas aí a gente pergunta, né? Quem gostaria de lamber ferida pustulenta, cheia de pus? Quem gostaria de passar o que ele passou? Então, e é como a própria fala dele, ele dizia que ele não era o que ele gostaria de ser, mas pela graça de Deus ele já era o que ele era. Então assim nós também devemos pensar, eu não sou ainda o que eu gostaria de ser, mas pela graça de Deus eu já sou o que sou. Então nós devemos buscar despertar o nosso eu, ou seja, o nosso Cristo interior. A humildade é a chave que abre ao homem o entendimento de si próprio e o reconhecimento de suas próprias fraquezas, tornando-o tolerante para com as fraquezas alheias. É incrível como nós somos intolerantes, não é? É incrível, é uma intolerância terrível. E em tudo, a gente pode falar coisas mínimas. A gente é intolerante. E dentro de casa, então, nossa. Uma pessoa verdadeiramente caridosa costuma apontar os defeitos do próximo? Claro que não. De maneira alguma. Porque isso seria fugir à caridade. Então, não. Apontar as faltas do próximo é atitude avessa à caridade, pois esta tem como principal característica a indulgência,
do homem para com seus irmãos. A caridade é sempre humilde. Falar de caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Então não tem como nós falarmos de caridade orgulhosa. A caridade é sempre humilde, sempre. Então é por isso que quando eu mostrei aqui aqueles três personagens, Madre Teresa, Chico, Gandhi, todos eles eram muito, muito humildes. Muito humildes. Então, nós devemos nos espelhar nessas figuras. Por que é tão difícil ao homem reconhecer e valorizar as qualidades alheias? Por quê? É aquela história, né? Ninguém quer ser sombra, todo mundo quer fazer sombra, né? Todo mundo quer ser grande para estar fazendo sombra. Ninguém quer estar ali, eu tenho que mostrar. Então, se eu tenho que mostrar muitas vezes as minhas qualidades, o que eu faço com relação ao outro? Eu mostro as qualidades dele? Eu vou mostrar o quê? Tudo que ele tem de pior, não é? Tudo que ele tem de pior. Então, porque o orgulho e a vaidade tornam-no presunçoso, a ponto de atribuir importância exagerada à própria personalidade e acreditar na supremacia dessas suas qualidades. Como poderá o vaidoso ressaltar em outrem o bem que eu eclipsaria, em vez do mal que eu engrandeceria? Qual o principal obstáculo ao progresso do espírito e de que modo devemos combatê-lo? O orgulho, por ser pai de todos os vícios e a negação de muitas virtudes. Mas aqui a gente pode acrescentar mais um vício, não é? Qual seria o outro vício que a gente poderia acrescentar aqui? O egoísmo, não é? Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Devemos combatê-lo através da humildade, que nos faz reconhecer as próprias faltas e da prática cotidiana da indulgência e da caridade. Quanto mais reconhecemos nossas próprias faltas, tanto mais indulgentes seremos para com os outros. Quando nós começamos a reconhecer as nossas próprias faltas, nós vamos percebendo o quanto nós ainda precisamos nos melhorar, o quanto nós ainda precisamos fazer de bem para que a nossa luz brilhe. Enquanto nós estivermos observando apenas o outro, nós ainda não vamos estar reconhecendo essas próprias faltas. E, portanto, nós ainda não vamos estar desperto para a necessidade de nos corrigir para nos iluminar. Em tudo devemos nos inspirar em Jesus, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então essa é a resposta à questão 625. Quando Kardec pergunta qual o ser, né, mais perfeito que já pisou ou que encarnou no planeta Terra. E ele, o Espírito de Verdade, responde, né, Jesus, que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E que nos aponta sempre para a necessidade de humildade, paciência, compreensão, perdão, benevolência, indulgência. Todas essas virtudes. Ele tem a fórmula exata para a solução de todas as modalidades de problemas derivados das relações humanas,
que é sintetizada em seu ensinamento e exortação. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 113, que tem o título lá, Busquemos o Melhor, ele coloca então assim: habituemo-nos a procurar o melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. É incrível como que nós percebemos sempre a parte ruim primeiro no outro, não é? A gente bate o olho e a gente já vê o defeito. E aí, como muitas vezes a gente não segura a língua, né? Aí vamos falar mal. Nós não estamos agindo pelo bem, não é? Se nós mudarmos a nossa visão, se ao invés de vermos a parte ruim, não é que nós vamos nos tornar cegos nesse sentido, mas se nós buscarmos a ver a parte boa que existe em cada um de nós, nós teremos uma convivência uns com os outros muito mais fraterna, muito mais humana, com muito mais amor realmente. Buscando bagatelas, perdemos o ensejo de grandes realizações. Trabalhadores valiosos são relegados ao abandono por terem pequenos defeitos. Muitas vezes, até dentro da casa espírita, a gente vê um trabalhador e de repente a gente vê defeitos nele. Natural. Aí a gente já começa, aquele ali, não sei o quê, e começa a falar. Ora, se ele fosse um ser perfeito, ele não estaria encarnado aqui no planeta Terra. Todos nós temos defeitos. O que nós precisamos é ter a boa vontade e arregaçar as mangas e trabalhar. Isso é que é necessário, que nós precisamos fazer. Todos temos defeitos. E o defeito, ele só vai ser combatido através da prática do bem. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio, através da incessante renovação. E aí, para a gente finalizar, falaram para mim que só podia ser 40 minutos, né? Eu tinha preparado para ser 1h30, né? Mas... Bom, para a gente finalizar, tem as 3 peneiras, que é atribuído a Sócrates. Tá? Então, é um diálogo entre um conhecido e ele, Sócrates. Então, certa feita, um homem esbaforido aproximou-se do grande filósofo e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, Sócrates, na condição de teu amigo, tenho uma coisa muito grave para dizer-te, em particular. Espera, ajuntou o sábio prudente. Alguém já passou por uma situação dessa? Um amigo vem com aquela... Eu tenho que te contar uma coisa, mas tem que ser em particular. Já passaste o que vais me dizer pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, 3 peneiras. Observemos se tua confidência passou por elas. A primeira é a peneira da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer, e então... Exato. De certo, peneiraste o assunto pela segunda peneira.
a da bondade. Ainda que não seja real o que julga saber, será pelo menos bom o que me queres contar? Hesitando, o homem replicou: isso não, muito pelo contrário. Ah, tomou o sábio. Então recorramos à terceira peneira, a da utilidade. E notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil? Perguntou o visitante ainda agitado. Útil não é. Bem, concluiu o filósofo num sorriso. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em casos sem edificação para nós. Quem de nós já não passou por uma situação semelhante? Alguém tem que contar alguma coisa para a gente. Mas é verdade? Não, ela ouviu dizer de um outro que ouviu, que falou. Ou então, como hoje as mídias sociais estão aí, quantas informações nós não recebemos e muitas vezes nós não filtramos aquelas informações. Nós simplesmente repassamos adiante. Um dia eu recebi uma mensagem lá, dizendo que o brasileiro era o que mais trabalhava para pagar impostos. Trabalhava simplesmente 2.700 horas para pagar impostos. E aí foi colocando lá o ranking. E aí embaixo estava lá, Fonte Banco Mundial. Bom, a pessoa que recebeu, naturalmente, ela simplesmente repassou. Mas se você para um pouquinho para pensar, você vai ver que aquilo ali não tem fundamento. Não tem nenhum fundamento. Quantas horas o brasileiro trabalha por dia? O regular. Quantas horas? 8 horas. 2.700 horas dividido por 8 dão 325 dias. Um ano, nós temos 365 dias. Se nós tirarmos daí, sobra apenas 40 dias. Acontece que em um ano nós temos 54 semanas. Portanto, nós temos 54 sábados e 54 domingos. Se nós tirarmos só os domingos, a conta já não fechou. E mesmo sábado, não se trabalha 8 horas. Geralmente, são 4 horas, né? Então, é uma informação que não procede. Está certo que nós temos uma carga alta, tudo, de tributos aqui, não vou questionar de maneira alguma. Mas nós temos que filtrar as informações que nós recebemos. Porque senão nós estaremos sendo mais um fofoqueiro da internet, ou do WhatsApp, né? Porque isso é fofoca. É a transmissão de uma informação que não é verdadeira. Muitas vezes você recebe uma informação lá, e se você for atrás, você vai ver que aquilo ali não tem nada de fundamento. Mas nós estamos repassando e repassando e repassando aquela informação. Então, quando nós recebermos uma informação, seja ela por via verbal ou por algum meio aí dessas mídias, vamos filtrar essas informações antes de repassar. Se a coisa for boa, nós podemos passar. Quer ver um outro exemplo? Diz que aqueles dois, tinham 2 tenores lá, agora eu esqueci o nome do outro, era o Pavarotti e o... Não é o Bocelli. Isso, Plácido Domingos. Diz que o Plácido, acho que era o Pavarotti, teve um problema de um câncer e tal, e o Plácido Domingos, eles tiveram um atrito e tal, e ele foi tratar numa fundação. Eu vi aquele texto, achei ele bonito, falei, bom, eu acho que eu posso utilizar isso em alguma palestra. Mas, deixa eu ir atrás para saber se isso é verdade. Fui pesquisar. Não tem nada daquilo. Nada daquilo. Absolutamente nada.
Mas se nós formos olhar a história lá, é bonita, é até comovente, mas não tem nada de verdadeiro naquilo dali. Então, como é que eu posso utilizar uma história daquela? Aí já não é história com H, né? Já passa a ser história com E, porque não é verdade. Então, da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, submeta ao crivo das 3 peneiras. Por quê? Pessoas sábias falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. E pessoas medíocres falam sobre pessoas. Para não dizer pessoas fofoqueiras, né? Então, gente, vamos analisar, vamos pensar sobre isso que foi repassado aqui. E vamos, antes de criticar e de julgar o outro, vamos analisar o nosso proceder primeiro, para saber se nós não somos passível de críticas mais severas do que as que nós estamos fazendo. Tá? Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê forças para que a gente possa enfrentar, né, a nossa jornada aqui com fé e esperança. Muita paz. Bom, agradecer ao Frederico